Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga, e hoje iremos conversar sobre a transição da infância para a adolescência. E se você quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo, dá um pulinho no meu Instagram. A puberdade é um período complicado e instigante para os adolescentes. Ao mesmo tempo que estão animados devido à grande quantidade de descobertas, estão confusos e, em alguns casos, irritados. Os pais costumam ser o alvo principal dessa irritação recém-descoberta, que procura afastá-los e desafiá-los. A transição da infância para a adolescência é um momento suscetível a muito estresse. Nessa fase, costumam aparecer problemas emocionais e de comportamento. Os adolescentes, não sabendo como lidar com tantos sentimentos e sensações novas, tendem a reagir de maneira impulsiva e inconsequente. É possível, no entanto, que essa transição seja mais harmoniosa. Os pais, tutores e outros familiares podem ajudar o adolescente a compreender as mudanças que acometem o corpo e a mente. Como a puberdade afeta o emocional desse adolescente? A puberdade costuma acontecer entre os 10 a 17 anos. A idade inicial pode variar dependendo de vários fatores, podendo adiantar ou retardar o processo de transformação da criança em adolescente. As meninas passam por mudanças fisiológicas antes e até terminam mais cedo que os meninos. As mudanças físicas, hormonais e sexuais são facilmente percebidas por estarem à vista. Os órgãos genitais crescem e se desenvolvem graças à produção e liberação de hormônios sexuais. Eles também são os principais responsáveis por iniciar o ciclo menstrual das meninas e pelo crescimento de pelos em diversas áreas do corpo. Durante esse período também ocorrem alterações neurológicas, cognitivas, sociais, psicológicas. Com tantos aspectos novos para se acostumar, é compreensível que os adolescentes se comportem de maneira inusitada ou não saibam como administrá-los. A principal fonte de confusão emocional costuma estar associada à busca pela identidade. Esta é expressa por meio de diferentes comportamentos, os quais na mente do adolescente fazem todo sentido. Por meio de atividades, hobbies, panelinhas, eles procuram a identificação com algo ou com alguém. Os seus achados podem levá-los a abandonar os esportes ou atividades praticadas desde a infância, ou até mesmo amizades formadas quando criança. Essa postura de desbravamento é totalmente normal durante a puberdade. A volatilidade de atividades, contudo, costuma confundir pais e tutores. Por outro lado, o adolescente pode ter sentimento de inadequação e de solidão, baixa autoestima, estresse, vergonha do corpo ou personalidade, medo do aumento da responsabilidade. Em razão disso, distinguir uma conduta típica da adolescência de uma conduta causada por um transtorno mental requer observação cautelosa e investigação na terapia. Quais são os problemas típicos encontrados na puberdade? O adolescente na puberdade caminha de encontro às questões da vida adulta, que antes não tinham importância para ele. A vida social passa a ser movimentada e as opiniões alheias são levadas em consideração na tomada de decisão. O modo de se arrumar, de se vestir, bem como os novos interesses, podem ser modificados conforme a influência exteriores. Até certo ponto, o desejo de se afastar dos pais, mudar hábitos e gostos, sair com os amigos, namorar, é considerado normal. Quando esses fatores se tornam obsessões e levam o adolescente a ter problemas de conduta, podem identificar que algo está errado. Outro cenário que também pode ser indicativo de irregularidade é quando o adolescente não demonstra interesse na escola, em atividades extracurriculares e em amizades. Basicamente, quando tudo o que considerava a parte de sua vida deixa de fazer sentido. A verdade é que compreender as preocupações dos adolescentes podem exigir um exercício mental grandioso. O fato de manterem silêncio sobre os seus verdadeiros sentimentos também não ajuda a apaziguar os pais.
Como estão imersos em problemas e apreensões próprias da vida adulta, por vezes não conseguem se conectar com as causas do estresse dos filhos ou simplesmente não sabem como abordar o assunto delicado sem causar conflito. Para fins de esclarecimento, eu listei alguns dos problemas típicos trazidos pela puberdade. Preocupação excessiva com a aparência, baixa autoestima, dúvidas sobre a própria identidade, necessidade de comportar-se de forma semelhante aos amigos, aos colegas, mesmo contra a sua vontade, ruptura com a segurança providenciada pela infância, pressão para agir de determinada maneira ou para obter excelência escolar, desenvolvimento de depressão, ansiedade, fobias. Filhos de pais que já tiveram ou têm algum transtorno mental são mais suscetíveis a desenvolverem preocupação com a ruptura e popularidade, sexo ou engajamento em atividades sexuais sem segurança, modificação da dinâmica entre amizades feita na infância, isolamento social, frustração exagerada ao não atingir objetivos, necessidade de mostrar amadurecimento, desejo de se manter afastado dos pais e familiares, esconder emoções e sentimentos, evitando procurar ajuda quando está com problema, bullying. Mas por que fazer terapia na adolescência? Adentrar a vida adulta subitamente não é fácil. Obviamente, um adolescente não possui as mesmas responsabilidades que um adulto de 25 anos, mas já começa a ter entendimento mais maduro sobre o mundo. A eclosão de emoções e dúvidas, porém, não costuma ser bem processada durante a puberdade. Os adolescentes reagem intensamente às decepções, erros, vitórias, realizações, relacionamentos e quaisquer situações comuns da vida. Não é porque são dramáticos, mas sim porque algumas ligações no interior do sistema límbico, o grande responsável pelas emoções, ainda não está totalmente formada. Deste modo, a interpretação dos acontecimentos e emoções alheias não é tão crítica. Por conta disso, eventos pequenos podem tomar proporções gigantescas e fugir do controle. Uma simples pergunta é capaz de aborrecer e magoar um adolescente. Um comentário pode ser mal interpretado. Quando se lida com adolescentes, a linha entre o aceitável e o desagradável é muito tênue. As reações exageradas podem ser vistas como desagradáveis pelas famílias e então silenciadas. A repressão emocional, embora possa parecer transformar um adolescente grosseiro em um tranquilo, não é nada saudável. A terapia na fase da puberdade concede esclarecimentos muito necessários para lidar com um turbilhão de emoções, as mudanças incessantes. Listei também algumas formas que a terapia pode abrandar a adolescência. Busca pela identidade. Iniciar a busca pela identidade às cegas pode acabar em frustração em qualquer idade. Por isso, a terapia tem como um de seus alicerces o autoconhecimento. Além de identificar traços de personalidade, hábitos e comportamentos que podem estar gerando sofrimento, o ato de se autoconhecer também é acolhedor. A sensação de som alienígena desaparece ou se ameniza quando se descobre as razões para agir ou pensar de determinada maneira. Gestão de emoções na puberdade. O psicólogo instiga a reflexão sobre as emoções na terapia. Por que você se sente assim? O que pode ter causado tal emoção? Como expressá-la ajudou ou te prejudicou? O que pode ser feito da próxima vez? Todas essas respostas são eventualmente respondidas pelo paciente à medida que ele aprende a gerir as suas próprias emoções. O desenvolvimento da inteligência emocional na adolescência garante uma jornada mais tranquila pelas descobertas típicas dessa fase, além de preparar o adolescente para uma vida adulta mais centrada. Diminuição de conflitos familiares e entre amigos. Na terapia, o psicólogo também conduz os pacientes a pensarem sobre os conflitos vivenciados em seus círculos em sociedade.
Como a vida social é de extrema importância para a maioria dos adolescentes, a terapia pode ajudá-lo a evitar esses conflitos e a compreender o seu papel nesse meio. Além disso, pode instruí-lo sobre como evitar mais companhias. Na adolescência, tende-se a ceder às pressões sociais para ser aceito. Ora, parte da personalidade são reprimidas, ora são exaltadas. Essas alterações recorrentes podem prejudicar a busca pela identidade e se prolongar a sensação de não pertencimento até a vida adulta. A administração do estresse e da ansiedade. Os adolescentes estão sofrendo cada vez mais com ansiedade e com estresse. A pressão imposta pela sociedade para desempenharem bem na escola e logo em seguida obterem excelência acadêmica, profissional, está causando sérios danos à saúde mental dos mais novos. A terapia é o antídoto para o excesso de estresse e ansiedade na vida diária. Além de prevenir transtornos mentais graves, como depressão, por meio da gestão das emoções e da mudança de hábitos negativos, o adolescente consegue enfrentar as pressões externas enquanto cuida da sua saúde mental. Elevação da autoestima. A terapia trabalha questões emocionais que impedem as pessoas de alcançarem o seu verdadeiro potencial, com vergonha e falta de autoestima. É muito comum desgostar da aparência ou personalidade na adolescência, por uma série de fatores que podem ser explorados com um psicólogo. Desenvolver o amor próprio e a autoconfiança em adolescentes pode levar alguns meses, já que costumam ser monossilábicos nas suas primeiras consultas. Eles geralmente se soltam diante do psicólogo no decorrer do acompanhamento psicológico. Estabelecimento de objetivos. Até os mais jovens precisam de um propósito de vida ou ao menos objetivos para enriquecer o seu desenvolvimento cognitivo. A terapia possibilita a descoberta de novos interesses, bem como o estabelecimento de objetivos que estimulam a produtividade, como fazer um curso, praticar um esporte. Embora o adolescente possa se demonstrar arredio no início, é recomendado incentivá-lo a persistir. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de compartilhar e ajudar outras famílias. Até o próximo vídeo. Tchau!